Estendo também o agradecimento à professora Patrícia, já apresento ela, e, enfim, só para explicar um pouco a dinâmica dessa conferência. Bom dia, Patrícia. Então, a gente vai ter agora uma pequena apresentação da Patrícia, e a fala, seguido da fala dela, e, posteriormente, a gente abre para o debate, para pergunta, né, conversa e colocações, enfim, dos ouvintes. As perguntas são bem-vindas tanto pelo chat quanto pelo microfone, né? Então, pedimos para que abram seus microfones, se possível, as câmeras também, eu acho importante. E, enfim, antes de a gente começar a nossa fala, é importante, como eu e a professora Patrícia estávamos conversando agora no intervalo, é importante mencionar a passagem do artista queridíssimo Jaider Esbel, um importante artista, não só que nos últimos anos vem apresentando um trabalho excepcional, um trabalho de ativismo, né, nessa luta das cosmologias, das cosmografias Makuxi, né, seu povo aqui do estado de Roraima, mas também nessa grande contribuição da sua obra, tanto escrita quanto visual, para a gente repensar e reescrever a história da arte contemporânea, a história indígena contemporânea no Brasil. Certamente suas contribuições, elas vivem em nós, a nossa comunidade, né? Foi um choque muito grande ontem a notícia de uma artista que estava constelando aí a nossa paisagem artística, então fica a menção, a homenagem dedicada a esse momento ao Jaider Esbel. Enfim, nossas condolências, nossos pêsames aos familiares e amigos íntimos e próximos do artista. Bom, então, passando para esse momento de apresentação da professora Patrícia Franco G, agradeço imensamente, né, em nome da equipe, o aceite em participar da nossa abertura, conferência de abertura do evento, do nosso nono Coma. Farei uma breve apresentação aqui da professora, que tem um currículo, um desbunde, assim, de currículo absurdo, e falarei aqui alguns momentos, né, algumas questões importantes. A professora Patrícia Dias Franco-Che é professora titular da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Possui doutorado pela École de Haute Études en Sciences Sociales, em Paris. Possui doutorado em Artes e Ciência das Artes pela Universidade de Paris 1, uma tese L'Instrument de la peinture vers une pratique de l'installation. Possui mestrado em Artes Plásticas também pela Paris 1, com a pesquisa Situation de la Couleur, e graduação em Artes Plásticas pela Paris 8. Atualmente coordena a pesquisa BIET, né, que é o Bureau de Estudos sobre a Imagem no Tempo. É membro do corpo permanente do PPG de Artes, da Escola de Belas Artes da UFMG, desde 1998, o qual ajudou a fundar, né, diga-se de passagem. Foi professora convidada da Universidade Politécnica de Valência durante o seu estágio pós-doutoral em 2009. Foi presidente do Comitê de Linguística, Letras e Artes da UFMG, de 2016 a 2018. Foi também membro da International Association of Words and Image Studies, entre 2010 e 2014. E sua pesquisa em arte atualmente envolve fotografia e literatura, e já foi exposta e apresentada em países como França, Espanha, Canadá, além do Brasil. Mais uma vez agradeço imensamente em nome da equipe do Nono Coma 2021, aceite participar do nosso convite e abrir o nosso evento. A palavra é sua, professora Patrícia. Muito obrigado. Só seu microfone, Patrícia. Microfone, sempre esqueço. Então, eu faço as palavras do Guilherme as minhas, né, em relação à passagem do Jaider Esbel. Eu sinto muito que a gente tenha perdido uma pessoa que estava, né, na linha de frente de uma luta que eu acho que é de todos os artistas brasileiros, né, que é da diversidade, da integridade da arte das partes do Brasil.
cada vez de uma forma mais aberta e legítima, né? Então, eu sinto muito também pelo falecimento dele. Quero agradecer muito ao Coletivo Coma, né? Eu tenho a alegria de participar, muito obrigada pelo convite. Eu acho que a pesquisa em arte é algo que nos dá muito suporte, né, em qualquer época de nossos trabalhos, e acho que a gente precisa muito dela para que a nossa prática se torne cada vez mais forte e sensível, né? Curiosamente, essa é a terceira intervenção em um ano na UNB. Então, essa universidade maravilhosa, né? A gente tem que valorizar muito, muito mesmo. Então, escolhi dessa vez falar de uma forma mais próxima da minha prática, né? E bem mais próxima do que eu tenho feito bastante, que é narrar, contar histórias, através de fatos autobiográficos, mas com o distanciamento artístico, né? Que a arte me dá, né? Então, eu vou falar um pouco sobre um trabalho chamado Os Quatro Temperamentos, né? Inicialmente, restituir imagens, né? A partir de uma memória visual autobiográfica e histórica, bem como através de reminiscências e rememorações, demonstra o quanto a imagem ou uma imagem expõe camadas dialéticas. Eu entendo a imagem dialética como um fenômeno rítmico, né, que se produz em determinado momento histórico ou biográfico, né? Aqui o caso que eu vou mostrar para vocês é de um trabalho que eu fiz no ano de 2008 e que demonstrou interesse antropológico, memorial, conflitual e gestual, né? Eu estou retomando esse trabalho agora porque eu vou fazer um trabalho com o Centro Cultural da UFMG e resolvi trabalhar novamente com essas imagens, né? Vou reconfigurar esse trabalho e desculpa, viu, gente, pelas cigarras, tá? Elas são muito invasoras, assim. Mas aí, então, o trabalho que segue, ele faz parte, né, de uma frente de trabalho na qual eu me considero uma artista iconógrafa. Eu acho que para auscultar, né, assim, as singularidades de uma produção de imagens, eu escolhi o termo iconografia. Então, eu retomo um termo nascido no âmbito da história da arte, mas também usado por muitos artistas contemporâneos, né? Então, geralmente, são artistas que estão, de alguma forma, ligados a uma pesquisa, né, a algumas instituições também. Então, tratar da iconografia, eu acho que ela nos leva a pensar nas suas possibilidades históricas e, mais recentemente, também tecnológicas, né? Para além disso, eu acho que, historicamente, a gente está vivendo um momento em que os debates e a evolução que as imagens suscitam, elas demonstram que buscar aprofundar a questão da iconografia pelo viés das práticas artísticas assevera-se muito elucidativo e pedagógico, né? Todavia, eu acho que é necessário esclarecer que eu não me sinto alinhada, né, com uma pesquisa em iconografia clássica, né, na linha panofskiana. Apesar de eu gostar do Panofsky, de vez em quando eu vou lá e leio alguma coisa, porque ele é um gigante, né? Mas os iconólogos clássicos, muitas vezes, eu acho que eles pretendem olhar para as imagens como se elas pudessem ser lidas, né? Então, eu estou buscando aqui, nas minhas pesquisas, o lado mais criativo e artístico da iconografia, né? Que é uma iconografia na qual as imagens podem se materializar em montagens rítmicas, montagens sensíveis, né? Sendo, por isso, exatamente dialéticas. Sensíveis no sentido artístico, né, na sua maneira desejosa de expressar o que eu chamo de uma fenomenologia da imagem ativa, né? Eu acho que quando o artista instala uma imagem, ela já está ativada, né? Então, eu estou muito interessada na crítica, né, do historicismo que foram colocadas principalmente pelo Ernest Bloch, né, num livro que chama Herança desse Tempo. Não tem traduzido no Brasil esse livro, e eu acho que ele tem traduzido em português, mas então esse livro fala sobre essas questões todas que o Benjamin fala também, né,
e o Abbe Warburg também. Então, esses três autores, né, o Ernest Bloch, principalmente para mim, o Walter Benjamin, claro, e o Abbe Warburg, falaram todos na primeira metade do século XX, no qual o sentido da história poderia ser observado por outros dispositivos que não fosse somente a cronologia do tempo, né? Então, como eu disse, eu vou apresentar um trabalho realizado em 2008, mas que eu estou retomando agora, denominado Os Quatro Temperamentos, no qual trabalhei meus temas de predileção, né? Assim, como artista, eu gosto muito de trabalhar a cor, o desenho, a imagem e o texto. Então, 4 temperamentos, 4 temas de predileção. Então, esses temas nesse trabalho, eles foram projetados para que conseguisse cada um, né, no seu lugar, o seu lugar em relação aos outros, sem hierarquias, ou seja, para que não fossem coadjuvantes, né, mas protagonistas, cada um à sua maneira. Então, nesse trabalho, a imagem não se sobrepôs ao texto e nem desenho à cor, mas eles se integraram para fundir a imagem da instalação. Nesse sentido, naquele momento, né, eu posso dizer que eu consegui um ponto muito desejado por mim, né? Até por isso mesmo que eu estou voltando a ele. Vou compartilhar aqui o trabalho. Vocês estão vendo aí? Perfeito, Patrícia. Agora para mim também. Enfim, estamos. Né? Então, a restituição da memória espacial é um pouco tudo que eu disse para vocês, né? Da gente conseguir restituir as próprias imagens, né? Eu até tenho uma caixa de imagens gigantescas que eu comecei a fotografar com 11 anos. Então, para vocês verem que eu já sou antiga e tem essa caixa de imagens e também tem as imagens todas da arte, né? Então, a instalação é essa, né? Eu acho que a instalação é um procedimento que deixa surgir pouco a pouco o resultado, por isso eu acho que quando a gente instala, o que a gente tem que fazer é criar o espaço, né? Um espaço feito para alguém, né? Para alguém entrar nele, um espaço formado e definido pelas nossas linhas de atuação dentro dele. Então, cor, desenho, imagem, texto precisaram ser capazes de deixar vivo esse espaço criado e novo, né, que se sobrepôs à arquitetura do ambiente. Eu sempre procuro uma relação dialética com o espaço, a fim de jogar com as coordenadas, né, bidimensionais e tridimensionais. É por isso que eu gosto de trabalhar muito a exposição. Eu nem tenho muito tempo para isso, né? Sinto muito atualmente, estou totalmente absorvida pelas questões acadêmicas, né? Mas mesmo sabendo que a exposição não é a única forma de trabalhar com a arte, né, e mostrar os nossos trabalhos, eu entendo que a exposição é um desafio muito pleno, né, para as questões que a gente trabalha, né, principalmente a questão espacial, né. E para a instalação existia um sentido de entrada e saída do espaço. Eu trabalhei os 4 temperamentos, aí o vermelho era o colérico, né? O azul acinzentado era o melancólico. A gente entrava ali do lado do vermelho tinha uma porta, a gente entrava ali pela esquerda, né? Caminhando pela direita, né? E caía depois pela sequência no sanguíneo, que era o amarelo, e no fleumático, finalmente, que era a cor chamava o azul cachemir, né? Então, tinha essa entrada de saída e entrada no espaço, né? Desejei isso, como se fosse um livro aberto mesmo. A gente tinha de seguir um sutil itinerário dado pela leitura do texto, e para isso eu construí um espaço no espaço, né? Uma ambientação necessária para que o visitante ficasse na exposição e para que se sentisse fisgado, né, por ela e fizesse o trajeto perguntando-se qual seria o seu temperamento. Então, essa ambientação e essa espacialidade construída, como eu disse, por camadas, né, cor, desenho, imagem e texto nessa ordem, eram dadas e potencializadas inicialmente
pelo horizonte da cor, né? Então, a cor, ela direcionou a forma, né, de inserção, né, no espaço, né, assim, diferentemente do desenho, né, que estruturou a cor, que estruturou o trabalho todo, que são essas grades, né, de vinil, a cor, eu acho que ela potencializou mais o lugar do trabalho, né, na galeria. Então, através da escolha de cores, eu desejei criar um horizonte que definisse a espacialidade concreta de cada temperamento. Havia uma situação monocromática, mas também relações entre as cores. Então, eu chamei de horizonte, né? Essas cores, essas bandas, essas faixas de cores. Então, para o colérico vermelho, para o sanguíneo amarelo claro, para o fleumático azul e para o melancólico cinza chumbo. E antes de começar a desenhar as árvores, né, essas grades assim que eu criei de vinil, né, eu pintei esses grandes planos de cores para receber a instalação. E a modificação do espaço já era considerável por isso, né? Algo já estava acontecendo e já enunciava, né, uma direção fenomenológica mesmo, né? Eu falei de uma fenomenologia da imagem ativa, mas eu posso falar de uma fenomenologia da cor espacializada, né? O amarelo, que foi a primeira cor trabalhada, fazia uma mancha e já era uma realidade, né, dentro do espaço, né? Estava tudo branco e aparece essa faixa amarela, né? Eu queria dizer para vocês que eu tive 5 dias para montar esse trabalho, fiquei sozinha, montei todo sozinha, calmamente, assim, o dia todo, 5 dias, e foi muito bom, assim, trabalhar sozinha no espaço. Então, antes de ser parte do temperamento, né, a cor já mostrava como uma espacialidade pura, tendo sido, por isso, objeto também de uma análise emocional e dinâmica, em associação ao temperamento escolhido. Essa razão, ela não residiu somente no exterior, no visível, mas também em sua capacidade emocional e impressionável. Toda a construção do espaço da galeria foi retrabalhada para ser ressituada em novos planos com a cor. A cor, sendo a primeira camada do trabalho, também já dizia muito no espaço, já se bastava, quase de uma forma meditativa, nesses grandes quadros monocromáticos. Esse horizonte era como uma paisagem abstrata. Eu comecei a pensar que era uma terra sutil, né? De onde surgiam essas árvores. As árvores faziam, as cores, desculpa, faziam grandes manchas no espaço, sendo por isso tudo a pintura da instalação, né? Na língua alemã é curioso que a pintura disse Malerei, né? E o pintor Maler. Male é uma palavra que tem em sua etimologia latina a palavra mácula, que é mancha. Então, para os alemães, os pintores são os manchadores. Nas línguas latinas, né? Peinture em francês, pintura em português, a palavra já direciona a pintura para sua realidade mais visual, né? Pingere, pictura, mais representação, né? Então, o espaço dos 4 temperamentos é constituído, como eu disse, por 4 camadas, né? Cor, desenho, imagem e texto. E a gente poderia nomear a cor como mancha, né? Então, eu manchei o espaço. E aí vem a questão para mim que eu acho interessante, eu acho que é bom a gente lembrar disso, da questão da opacidade, né? Porque a cor ela é mostrada como tal, apresentada como ela segundo uma reflexividade especular. Então, as imagens fotográficas, pictura, pingere, né, as imagens que estão vendo aí, essas imagens de fotografias, elas... Perdi aqui. Elas... Então, a questão da opacidade, né? As imagens fotográficas, elas traduziriam uma ideia mais transparente, né? Porque quando você vê a ideia de um naufrágio, por exemplo, você já entende que é um naufrágio e já atravessa um pouco, né, a imagem sensível ali.
Mas na questão da mancha, tem a questão da opacidade, né? Ela volta para você, né? A pintura tem muito isso, né? Então, esses espaços, cor e desenho, seriam a parte mais da intuição da imagem, né? E instigariam o retorno ao seu questionamento, ao questionamento de o que é uma imagem, né? Que não pressupõe ainda figura fixada em objeto representacional, mas sim algo imagiante em vias de formar ou de tomar o seu aspecto formal, né? Então, a cor e esses elementos gráficos do desenho, vistas por esse ângulo do que eu estou dizendo, né, são a mancha e o traço, né? E as imagens, as fotografias que se sobrepõem sobre essa visualidade da mancha da questão gráfica, eles estão investidos, né, de um valor de figurabilidade, né? Então, o desenho, né? Isso aí é o desenho. Na verdade, isso foi recortado em vinil, né? Então, eu trabalhei com meus pratos, essas bolinhas todas foram feitas com pratos maiores, pires menores, pires de xicrinhas, o círculo da xicrinha, copinhos, enfim. Eu desenhei tudo isso atrás das folhas de vinil, passei meses escutando música e recortando, né? Muitas pessoas achavam que era recortado por laser, o que me deixou muito contente, mas eu sou muito boa de tesoura, porque eu sou uma boa costureira, sabe? Mas aí, então, o desenho, ele foi, né, a base da formação plástica e visual dessa instalação, né? E nas imagens ali encontradas, podia-se ver que o desenho estruturou o trabalho, né? Ele tem uma coisa de estrutura ali, né? Então, as árvores foram trabalhadas com recorte de vinil, né? A gente pode até lembrar do Matisse, né? Que desenhava com a tesoura, né? Então, eu também desenhei com a tesoura, depois de riscar na parte contrária do vinil, como eu disse. E o momento da instalação foi muito revelador da presença do desenho no espaço, né? A questão de instalar o momento é muito importante, né? Assim, quando você vai fazer uma instalação, é um momento de relação com o espaço muito importante. Talvez aquilo que a gente pensou antes muda, né? Durante o momento da relação com o espaço, né? Então, foi pelo desenho que se construiu a espacialidade, onde as imagens foram se pousar. Então, o caráter definido e gráfico dos recortes fez o desenho ser o elemento de agregação entre a cor, a imagem e o texto, né? Então, na instalação Os Quatro Temperamentos, o desenho, ele apresentou-se para mim como um meio que me ajudou a desenvolver, agrupar, esboçar, fixar formas e ideias, meditar sobre as possibilidades todas, né, da instalação. Então, eu posso colocar o desenho realmente como a força de um percurso que sempre promete a interdisciplinaridade, né? Eu acho que o desenho faz parte muito de todo artista, tem o seu desenho ali no bolso, né? Cada um tem o seu, né? E acho que com o desenho a gente compreende muito o coração e o intelecto, né? O imponderável também, a razão. A gente faz escolhas e por isso eu acho que as extensões do desenho, elas apresentam-se muito desafiantes, né? Porque desenhar é pensar, né? Então aí estão algumas coisas do desenho, né? Assim, como que eu fui instalando essas linhas, né? Eu rebati no solo e foi colocando, mas à medida que eu ia colocando também eu ia mudando um pouco, e aconteceu que ficou assim, né? Então vamos lá. Então a imagem agora, né? Essa é uma imagem do temperamento colérico, né? Então, a imagem, eu acho que ela encontrou o lugar lá na terceira camada, né? Após fazer a mancha, colocar o desenho, colocam as imagens, as fotografias, sobrepondo-se a cor, né? E o desenho. Apresentaram assim para mim, como eu disse, eu falei para vocês dessa questão de eu ser uma artista iconógrafa, né? De colecionar imagens. Então, são imagens da história da arte que estão nesse trabalho como um todo.
imagens da história, né? Imagens históricas, imagens de revistas de moda e imagens de revistas de arquitetura. Essas imagens, elas foram retiradas, né, desses arquivos que eu tenho, que eu vou guardando, vou gostando das imagens, vou colocando elas dentro de um plástico e acumulando, aí um dia eu faço uma limpeza e coloco outras novas. E aí foi o seguinte, para o fleumático, eu construí imagens fotográficas sobre um quebra-cabeças. Bom, esse é o colérico, né? Eu fiz um texto, né, sobre cada temperamento, que é um texto ficcional, mas que foi baseado em estudos que eu fiz, né? Eu havia trabalhado a melancolia, tinha visto uma exposição muito bonita em 2004 ou 2005, não sei, sobre a melancolia em Paris, no Grand Palais, ou no Petit Palais, não sei. Comprei o catálogo e fiz uma aula, né, para pós-graduação sobre a melancolia, e após isso eu comecei a estudar os outros temperamentos, né? Mas eu acho que o tempo não vai dar para eu ler para vocês o texto, né? Então, aí o colérico tem uma grande coragem, sua hora é meio-dia, o sol está a pino, o céu é muito azul, etc. Então, ele também é capaz de encontrar o conceito justo ou ponto falso de um raciocínio. Na verdade, o colérico é muito inteligente, mas aí quando ele perde, ele tem muita raiva também. Então, é todo o contexto aí de cada temperamento, né? E aí, talvez eu possa mandar para você, se vocês se interessarem no texto. Esse é Melancolia, foi o meu preferido, mas eu acho que é porque eu já tinha trabalhado muito sobre ele, né? Esse é o Fleumático, né? Trabalhei com imagens de quebra-cabeça, vou falar agora. E o Sanguíneo, né? O Sanguíneo é muito sensual, sente-se feliz no centro desse magnetismo, etc. Sempre se ouve no plano de fundo uma linda música no ambiente do Sanguíneo. Então, eu trabalhei, assim, dialeticamente, né? O lado bom e o lado ruim de cada temperamento, né? De uma forma mais poética, mas também falando de coisas que eu havia aprendido, né? Então, para o fleumático, né? Vou começar com o temperamento fleumático, sobre as imagens que eu usei. Eu trabalhei com imagens de um quebra-cabeça que eu montei com os meus filhos no ano de 2007, né? Foi um desenho de uma imagem de uma vila do interior, com a graça de uma paisagem sobre a neve, em um inverno frio, mas também bem aquecido aí pela luz, né? Pelo desenho, pela própria aquarela, né? Montar, e assim, eu achei interessante, porque fazendo esse trabalho, eu vi que montar quebra-cabeças é uma imagem muito, né, é uma atividade, desculpa, muito intrigante. Muitas vezes a gente associa a montagem do quebra-cabeças à atividade do investigador, né, do pesquisador. São 1000 peças para começar, é necessário um espaço de trabalho, né, para uma tarefa inicial, é preciso fazer agrupamentos por formas, cores ou formatos. Depois se seguem outros prazeres, encontrar a peça exata que a gente estava há muito tempo procurando, né? De repente a gente encontra aquela peça que a gente queria encontrar para a nossa pesquisa, descobrir que ela estava mais perto do que supunhamos, colocá-la no seu lugar, encaixar partes maiores que começam a mostrar o resultado do tempo ali investido. E aí uma peça observada isoladamente, né, pode parecer desprovida do sentido que procurávamos, mas pouco a pouco sua relação com todos se faz mais clara. Então, à medida que outras peças são encontradas, né? Então, aquela peça, a princípio, aparentemente sem sentido, encontra seu lugar e vai nos surpreender. Então, o temperamento fleumático, ele presta-se, né, muitas atividades mais silenciosas, mais quietas, né? E por isso o quebra-cabeça ilustrou, né, esse temperamento. Para o colérico,
eu não sei o tempo que está aí, vai me falando, tá, Guilherme? É para o colégio que eu trabalhei com imagens da história, né? Então, a passeata, a passeata dos 100 mil, hoje ela está muito em voga, né? Mas na época, em 2008, muita gente não a conhecia na instalação, né? Eu tive que explicar, já tem tanto tempo, né? Já tem 14 anos, eu acho. Então, berlinenses na rua, Mussolini em Roma, soldados indo para a guerra do Iraque, imagens da publicidade, né? Esses dois homens cantando. E essas imagens foram fotografadas de revistas de história, de moda, como eu disse, né? E eu apropriei-me de fragmentos dessas imagens para depois trabalhá-las como minhas, né? Porque eu dei cor para elas, né? Então, é um processo muito estranho esse, da gente ressituar imagens, né? Reinaugurar um novo sentido, né? Elas ficam como novas e agora elas nos pertencem de certa forma, né? Então, como elas foram ampliadas e coloridas, quase a gente não as reconhece, né, no seu lugar original. Não as históricas, mas, por exemplo, essas dos homens cantando, né? Assim, pelo mesmo procedimento, eu trabalhei para o melancólico com imagens da história da arte, pinturas de naufrágio, cascatas, paisagens, vânitas, né? Imagens do Museu de Versalhes. Né? Então, essa aí, por exemplo, é uma imagem do Museu de Versalhes, que eu visitei uma vez. As imagens aí foram, essa imagem do servo é de uma publicidade de uísque, e essa imagem ao lado é de um anônimo do século XVII. São imagens, sobretudo, do século XVII, né? Essa é de um naufrágio, que eu peguei de um livro também. Essa é uma galeria de retratos do Museu de Versalhes, de um lado do outro. Essa é uma cascata que eu não estou lembrada aqui, eu não achei, na correria aqui, eu não achei os nomes de todas as obras para falar para vocês, mas acho que não daria tempo também. Mas eu estou com a sensação que é do Franz Post, esse quadro. Esse também é uma pintura do Museu de Versalhes, né? Para o sanguíneo aí, então, trabalhei imagens, sobretudo, de revistas de moda, né? Porque o temperamento sanguíneo é o temperamento que gosta, né, de tecidos, de jardins, dos cheiros, das comidas, dos pães, né? Tem todo um sentido no texto isso, né? Assim, o ar como sendo o seu elemento, né? O dinheiro, ele faz o mundo girar, enfim. Tem algumas imagens repetidas, eu peço desculpa, tá? Então, o texto, ele foi a quarta camada colocada no espaço, mas, curiosamente, a primeira camada do processo foi um texto tecido de imagens, né, como uma solidariedade que se compreende como uma imagem que busca a palavra e, simetricamente, um texto que se apresenta como imagem, sabe? Eu acho que a instalação era como se fosse uma tropologia, né, que é a linguagem de corpos figurados, muitos corpos figurados, né? E as imagens ocupavam estrategicamente os buracos do texto, né? E o texto, por sua vez, encostava nas imagens, contaminando-as de enunciados, né? Eu me pergunto se foi esse trabalho, se foi uma prática da visualidade e da legibilidade em uma lógica de sentidos, né? Eu digo isso porque eu tenho me perguntado, eu acho muito interessante a gente voltar aos trabalhos que a gente fez anteriormente, isso nos ensina bastante coisas, né? De vez em quando eu pego um trabalho e olho, falo, olha, eu fiz isso, e agora eu estou fazendo isso, e tem alguma coisa a ver, faço pontes, né? E até entendo melhor a época que eu estava vivendo, por que eu estava fazendo, né?
que tipo de relação eu estava tendo com aquele trabalho, né? Então, eu me pergunto, né, se foi uma prática, né, da visualidade e da legibilidade em uma, né, lógica de sentidos. Então, a linguagem, para mim, ela é um jogo muito de presença e ausência, né? O texto levou-me a colocar 3 questões sobre os 4 temperamentos, que foi a poética, né, escrever sobre um assunto de forma poética, né, mais literária, a história, né, que não é a história com H maiúsculo, antigamente a gente tinha história com E, não tem mais, mas contar histórias, né, brincar um pouco, o jogo dos temperamentos, né. Na exposição, muita gente deixava recados falando, eu sou colérica, eu sou nananã, mas a maior parte era sanguíneos, todos queriam ser sanguíneos. Né? Então, as 3 questões foram a poesia, a história e a pesquisa, né? Que é uma maneira de escrever, foi uma maneira de escrever sobre tudo isso. Sem também esquecer a experiência autobiográfica, né? De onde eu penso que os artistas arrancam, né? Os seus temas de predileção mais em profundidade. Eu creio que as imagens, elas são meio passantes, né? A gente segue o movimento delas, mas a gente não as possui, né? Para mim, eu acho que é assim. Como a gente faz com o texto, né? Nesse trabalho especialmente, diante da pintura, eu acho que eu posso possuir a imagem, né? Assim, a experiência de você estar diante de uma pintura que faz você ajoelhar, né? Recentemente eu tive uma experiência dessa com o quadro do Van Gogh, que estava na Fundação Louis Vuitton, lá na França, e é um quadro que poucas pessoas veem, porque está numa coleção, na coleção Morotov, né? E que se chama Os Prisioneiros. É muito bonita. E eles colocaram ela numa sala fechada, só podia entrar 5 pessoas. Então já tinha todo um ritual para ver a imagem, né? Então aí naquele momento eu possuí, mas aí ela se desfaz pouco a pouco, né? O texto ele vai você pode retornar sempre, né? Assim, no seu livro, no seu texto, aquele que você escreveu, né? Mas isso tem uma ambiguidade, isso é uma coisa mais minha, tá? Assim, Então, aconteceu esse ritmo nessa abordagem, né? O texto ajudou-me a ver, né? E, por sua vez, a poética da imagem ajudou-me a bifurcar o texto, né? E aí eu vou terminar com uma frase muito bonita do Jorge Dilberman, na qual ele diz que escrever sobre as imagens é primeiramente escrever, é articular, apesar de tudo, que aparece inicialmente como uma experiência do inarticulável. É escrever o inarticulável mesmo, né? Ou a partir dele preservando. É ir procurar toda a sua energia na própria escrita. É abrir as possibilidades poéticas e filosóficas de obter alguma coisa, uma palavra, um texto, um estilo particular que leve em conta essa imagem particular, a partir de uma mudez primeira. É preciso para isso uma espécie de coragem. Coragem para olhar, olhar ainda, coragem de escrever, escrever apesar de tudo, né? E aí, Guilherme, eu gostaria que você me falasse o tempo. Você tem mais 5 minutinhos. Que ótimo. Eu tenho 5 minutos, então, aí estão os textos, né? Os textos, eles iam colocados lá na... Eu queria muito ler para vocês, mas não vai dar tempo, né? Então, eu queria mostrar só para vocês que esse trabalho ele fez essa ponte também com os 4 temperamentos do Albert Dürer, né? Que esse é a melancolia, esse é o colérico, esse é o fleumático, São Jerônimo em sua célula, e o sanguíneo representado pela Adão e Eva. Aí eu vou falar assim muito rapidamente, né, sobre essas 4 gravuras incríveis, né, assim. Nossa, eu acho esse trabalho uma coisa, assim, um tesouro da humanidade, né?
Então, vocês estão vendo aí a melancolia, que ela está rodeada de uma multitude de objetos, né? Compasso, pregos, uma lima de madeira, uma esfera, né? E está numa misteriosa obscuridade, mas ela está dominando um pouco essa paisagem, né? O céu é atravessado por um arco-íris, né? Um estranho também, um estranho morcego, né? E está irradiando um brilhante cometa, né? Apesar das experiências, na época, o Regiomontanus, né, que era o cientista mais famoso da cidade de Nuremberg e um dos mais famosos da Europa, né, ele não estava conseguindo resolver a questão do cometa. Né? O que era aquela estrela? Estava todo mundo impressionado com essa estrela errante, né? Errante. Então, a figura da melancolia, ela está mergulhada na meditação sobre um problema insolúvel para ela, né? Que era o estado da ciência da sua época, o compasso já de estudo, o quadro em cima da asa, né? O tempo passando, né? Ali na ampulheta, né? Ela chegou no auge das possibilidades do conhecimento da época, né? Eu estou falando isso por muita pesquisa, tá, gente? Muita mesmo, assim. É um resuminho, mas eu achei que é uma questão muito interessante, porque o Dürer era um grande amigo do Regiomontanus, né? Então, a originalidade da gravura, que se inscreve em uma tradição pictural de uma extrema riqueza, deve, todavia, aos dois protagonistas participando dos dois lados da dicotomia, né? A virtude e a fortuna, figuras correntes no repertório alegórico, que era a mulher e o querubino, né? Também tem a forma do anjo, né? Da postura que o personagem do Dürer ele mostra, que resulta também da conexão entre microcosmos e macrocosmos, né? Que é o aperfeiçoamento virtuoso da sabedoria angélica, né? Tem muito mais para falar disso, assim, dessa coisa da questão dela ser um anjo, né? Da melancolia ser um anjo. Então, essa percepção corresponde a um aperfeiçoamento do mundo que se manifesta por múltiplos produtos das suas artes, né? Todos estão ali fundados pela medida de números, pesos, né? Etc. Né? Ela é criadora do seu ambiente, né? Ela criou esse ambiente para ela, né? Ela é dotada, né, de um poder de disposição dos seus elementos, né? O que o Dürer indica simbolicamente também, sobretudo pelo compasso na mão, né? Assim, pelas geometrias, né? Depois, em seguida, vem o cavalheiro, e o Dürer não esqueceu dos outros temperamentos, ele fez a melancolia. A melancolia foi a segunda. O primeiro foi Adão e Eva, segundo é melancolia. Depois ele fez o cavaleiro, né? O cavaleiro, a morte e o diabo, né? Que foi interpretada como imagem por excelência do cavaleiro cristão, né? As cruzadas e tal. Ilustra todos os perigos e todos os dons do temperamento colérico, né? O cavaleiro na sua cela, com sua orgulhosa estatura, o seu ar ao mesmo tempo seguro, né? Passa uma tranquilidade, né? Uma segurança, contrasta fortemente com as figuras que estão à sua volta, a morte, né? Ali mais do lado da esquerda, né? E o diabo chifrudo atrás, né? Perto do rabo ali do cavalo, com pés de cabrito, né? Com a cabeça animal. E todos dois querem desviar o cavaleiro do seu caminho, que deve ser a citadela segura e atraente que se encontra no cume da montanha. Então, essa representação autoriza vermos no cavaleiro a encarnação do humanista, né? Os inimigos do homem, que tentam lhe aproximar, são ignorados, né, pelo seu olhar frontal e decidido, e é precisamente a correlação entre o grupo equestre, né, essa potência desse grupo equestre bonito, assim,
que tem esse valor monumental na gravura, né? E do outro lado, esse mundo fantasmagórico que sublinha justamente, né, a envergadura, né, a potência do cavaleiro, né? Depois, em seguida, ele fez o São Jerônimo, que foi o último. Eu adoro São Jerônimo, nossa, adoro mesmo. Eu já fiz um trabalho sobre ele, até tenho um trabalho sobre ele publicado na revista que, o, que vocês fizeram aí da UNB. Que fala que ele que descobriu, que foi o primeiro a fazer um marcador de livros. Então, São Jerônimo, em sua célula, mostra a imagem do sábio teólogo, mais isolado ainda, né? Mais isolado ainda do que a melancolia. A qualidade suprema dele na figura popular dos diferentes temperamentos é a sua devoção. E, diferentemente do cavaleiro, que passa a sua vida através do mundo para conhecer, né? São Jerônimo fica em seu gabinete para meditar e contemplar, e sendo assim, ele complementa a imagem do cavaleiro pelo caráter do seu temperamento, mas se opõe à melancolia, apesar da busca espiritual estar presente nas duas obras. A melancolia representa um aspecto mais mundano, mais ilusório, enquanto a atitude de São Jerônimo simboliza, ao contrário, a busca da quietude de uma alma que trabalha no seu autoconhecimento, né? Ele dominou o leão no deserto, né? Os animais estão aí submissos a ele, né? Um temperamento incrível, fleumático. E, finalmente, o Adão e Eva, que data de 1504, o primeiro casal, né, ideal no paraíso, ilustra o temperamento sanguíneo, o mais feliz de todos. Isso que eu estou falando, não sou eu que estou falando, não, tá? São estudos sobre... eu que estou falando, mas eu digo assim, são coisas que são ditas, né, por grandes iconólogos, né, que trabalharam muito sobre esses quatro gravuras, né. Então, o temperamento sanguíneo seria o mais feliz de todos, por causa do equilíbrio feminino-masculino, né. Mas dentro da gravura, a gente pode observar a presença dos 4 animais, né, que representam os 4 temperamentos, que seriam a lebre, para a sensualidade do temperamento sanguíneo, aí nos pés da Eva, o gato para a sagacidade do colérico, né? O boi para a fleuma, o boi está atrás ali do joelho da Eva, e né, o boi é malemolente, né? Ele tem um estômago que o metabolismo dele é muito lento, né? Ele metaboliza 7 vezes o que ele come, né? Então, realmente, ele é o símbolo total do fleumático, né? E o alce para melancolia, né? O alce é essa cabeça que está saindo aí perto do tronco, né? Então, o Alberto Dürer concebeu a melancolia, né, como uma resposta a essa gravura do Adão e Eva, uma resposta que seria mesmo a perda da inocência, né, e as suas consequências. E desenvolveu, através dessas ilustres gravuras, né, um programa destinado a todos os temperamentos. O artista mostra nas suas gravuras a virtude, a sabedoria, a devoção, e realmente as suas gravuras constituem uma espécie, né, de ideais, né, da época, né, da cultura humanista, realmente nessas gravuras que são obras-primas, tá bom? E por aqui eu fico. Espero não ter passado do tempo. Imagina, professora, obrigado pela fala riquíssima. Assim, a gente vê a complexidade e a profundidade da pesquisa, que não é só uma pesquisa de imagens, né, iconográfica, mas uma pesquisa também textual, uma pesquisa de referências, e muito obrigado. Realmente foi muito enriquecedor a sua fala. A gente vai passar rapidamente para o momento de debate, temos 10 minutos ainda para a gente debater as perguntas, é um diálogo, né? Então a gente já tem uma pergunta aqui. Eu só reforço o pedido de que quem não tiver acesso ao chat ou não puder colocar a sua pergunta no chat, a gente pede que levante a mão, a gente tem esse íconezinho aqui de levantar a mão, então a gente coloca na lista, na fila, né, de fala, e a gente pede também para que os ouvintes se registrem no link, né, de frequência no Google
Google Forms. Então, lá vocês vão se identificar e colocar o link de frequência das mesas e conferências que vocês estão participando, tá bom? Tá aqui no chat esse link. Então, vou passar para a pergunta. A gente tem a primeira pergunta, professora Patrícia, da Thaís Oliveira, e eu vou ler aqui. Durante sua fala, você mencionou seu envolvimento com a costura, né? E durante a apresentação, tanto nos trabalhos quanto no material produzido para a apresentação, fez perceptível um aspecto gráfico da visualidade compartilhada. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar qual conexão ou distanciamento percebido entre essas visualidades e os procedimentos de costura. Em segundo lugar, com que temperamentos a professora associaria seu processo de trabalho ou os processos envolvidos em cada trabalho, né? Incluir as etapas envolvidas na prática de costura. Obrigado, Thaís, pela pergunta. Sem microfone, professor. Já posso responder, né? Olha, muito jovem, eu saí de casa, para falar da costura, eu tenho que falar isso. Eu saí de casa com 17 anos e eu comecei a costurar eu sabia costurar, eu aprendi muito cedo, fazia roupas para as bonecas das minhas irmãs e etc. E comecei a fazer minhas próprias roupas. Então, a costura teve uma questão básica ali na questão matérica, né, do meu trabalho. Mas eu sabia que eu não ia trabalhar com isso, mas eu trabalhei por necessidade e acaba que tem uma coisa dos têxteis no meu trabalho, né? Assim, eu fiz uma instalação na França, na Fundação Danaé, que era toda de têxteis, e eu costurei bastante. Então, acho que existe, sim, essa relação, Thaís, no meu trabalho, de gostar, né, de trabalhar com as formas moles, né, assim, com tecidos, com fotografias em tecidos. Então, isso acontece mesmo. Eu não diria que é a moda, né? Eu diria que é a costura mesmo, né? Agora, para o temperamento colérico, eu acho que uma das questões do temperamento colérico que eu trabalhei foi a moda, né? Assim, a moda, como eu observei, assim, várias pessoas que eu considerava sanguíneas, e todas elas se vestiam especialmente, com algum interesse maior pela vestimenta, né? Pela roupagem, né? Não tanto pela moda, mas pela forma de se colocar. Então, eu trabalhei um pouco a moda dentro do temperamento sanguíneo, sim. Agora, o temperamento que eu acho que eu sou é o colérico, né? Eu acho que eu sou colérica porque eu gosto de realizar coisas, eu gosto de estar fazendo coisas, e o contrário do colérico é geralmente o melancólico, né? Assim, você é colérico, mas quando você cai em algum lugar que não é o melhor, você acaba sendo melancólico. Mas eu acho que o sanguíneo é quando ele desmonta, ele é mais fleumático, ele fica mais fleumático. Segundo os estudos que eu fiz, tá? Essas coisas do temperamento vêm de Hipócrates, né? Hipócrates, na Grécia, cuidava das pessoas pelos temperamentos. Então, era uma questão de saúde grega trabalhar os temperamentos. E hoje em dia, né, assim, quando a gente pensa em temperamento, a gente vê que os remédios, né, assim, muita gente toma remédio para as depressões, até, né, eu penso que muito antigamente existia o herbário do melancólico, né, ele tinha chás, né, a valeriana, um monte de remedinhos ali, para curar as doenças da melancolia, né? Que são as tristezas, as angústias. Depressão é uma palavra mais recente. Mas é isso, eu me sinto mais colérica, assim, também no lado mais difícil, né? Às vezes, né, temos que resolver problemas difíceis, aí vem aquela ansiedade. Mas, enfim, eu falo isso, mas eu achava que eu era melancólica, mas não, acho que eu sou uma colérica mesmo. O lado divertido do trabalho, né?
Exatamente. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, eu acho que se quiser se manifestar, levantar a mão aqui no chat, mas eu tenho, acho que enquanto isso a gente tem tempo para pelo menos mais uma ou duas perguntas, duas colocações. Mas enquanto ninguém se manifesta, eu tenho só uma questão, assim, não é uma pergunta exatamente, mas assim, um trabalho riquíssimo, a gente vê como as imagens, o texto, as cores, a cor forma, né, as manchas, elas vão se construindo a partir dessas camadas, e logo no começo da sua fala você já invoca, ou pelo menos convoca, Warburg e Benjamin e o Bloch, e acho interessante, assim, se puder comentar, obviamente não é uma pergunta, mas acho interessante essa aproximação com a própria questão da mesa de montagem, né? Dessa ligação da montagem, da montagem como procedimento e a instalação também como um processo, como um método, e não só como fim do trabalho, né? Mas interessante, achei muito interessante pensar o processo instalacional, né, também como um método. Mas eu queria que você comentasse um pouco essa relação, ou pelo menos se há voluntariamente essa aproximação de montagem do quadro, do Atlas Mini Limousine, e essa justaposição em parataxe, né, das imagens, com textos, e com as cores, no seu caso também, que é muito importante, e é isso. Sim, olha, eu vou falar aqui do Bloch, né, do Ernest Bloch, porque ele fala que existem várias temporalidades, né, várias temporalidades. Por exemplo, a temporalidade do homem do campo é muito diferente da temporalidade do homem urbano, né? Então, aí a gente já coloca duas temporalidades muito diferentes. Então, tem inúmeras temporalidades, mas tem grupos que querem ter uma temporalidade dominante, né? Assim, ele fala isso, né? Que tem grupos que querem ter essa temporalidade dominante, mas o tempo histórico ele muito diverso, né? Quem mora dentro de uma floresta tem um tempo completamente diferente de alguém que mora em São Paulo, né? Ou Nova York. Então, essa questão ela é muito básica na questão da imagem também, né? Então, essa visão de tempo dentro da fala do Bloch, do Benjamin, do Warburg, né? Através no caso do Warburg, muito das imagens, né? Do Bloch, ele fala mais da questão temporal, e Benjamin, ele falando ali também da arte, né? Através da fotografia e de tudo. Eu acho que eu acho que ele, para os artistas que trabalham com imagens apropriadas, né? Porque dentro desse trabalho, as únicas imagens que não são apropriadas foram as do quebra-cabeça, né? Que são fotografias minhas, né? Recortadas ali, mas são imagens apropriadas, mas o todo ele acaba se tornando uma apropriação, né? Então, essa questão da montagem e da temporalidade e da iconografia, né? Porque você busca imagens, né? Em determinados lugares, né? Livros de história, livros de arte. Então, essa extração da imagem de um lugar para colocar no outro e realizar montagens, né? Eu acho que essa é uma questão importante para o artista iconógrafo, sabe? E eu acho que é uma questão que a gente tem que aprofundar mesmo, se a gente trabalha com imagens apropriadas, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que existe, para o Warburg, para o Benjamin e para o Bloch, essa questão da temporalidade das imagens, né? Que eu acho que é bastante sensível, assim, para mim, muito, cada vez mais. Não sei se eu te respondi.
Respondeu, assim, também não era uma pergunta muito propriamente, mas, assim, acho que elucida bastante para os alunos que estão aqui, para os discentes, não só do PPGAV, mas também artistas, né, que estão nessa pesquisa em arte e que tem que produzir um texto também sobre a própria produção. Acho que é interessante, assim, um trabalho riquíssimo, super refinado que você apresentou aqui, que dá um indício, né, dessa possibilidade de atravessar essa pesquisa em arte com conceitos operatórios, com noções de temporalidades complexas. Eu acho que é muito importante e agradeço imensamente, a gente já finalizou o nosso tempo aqui, mas agradeço a sua disposição, agradeço também todo o contato que foi estabelecido, muito obrigado, em nome da equipe, em nome do Coma, foi um prazer tê-la na nossa abertura do evento. Muito Muito obrigado. obrigada. Eu queria dizer para vocês que eu quis mostrar esse trabalho exatamente para vocês poderem sentir essa dimensão que os trabalhos nossos podem ter, né, dentro da pesquisa mesmo, né? E eu queria partir mesmo de um trabalho que foi instalado, que existiu, né? Que não está por vir, mas já aconteceu. Então, eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Muito obrigada também pelo convite. Um abraço para todos. Tchau. Tchau, tchau, querido. Muito Obrigada, obrigado. Guilherme. Tchau. Tchau, tchau, gente. Então, a gente retorna depois do nosso intervalo para a primeira mesa redonda, ok? Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau.